E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero tratar de uma questão que envolve um debate entre Michel Foucault e Judith Butler, que tem a ver com a dimensão psíquica do poder. E eu vou explicar essa questão já para você e eu vou então mencionar isso direitinho para você, tá bom? Eu quero naturalmente lembrar, antes de começar a falar, de você se inscrever no meu canal e ao final do vídeo, se você tiver gostado, deixa aí o seu like. Se você quiser também sugerir temas ou quiser debater, se você fizer isso com respeito, eu terei um imenso prazer em debater isso com você. Eu quero pegar aqui na minha biblioteca o livro da Judith Butler, que eu vou utilizar para ler um trecho aqui. Ó, tá aqui na minha biblioteca este livro, que eu considero um livro bastante importante e interessante, que é A Vida Psíquica do Poder, Teorias da Sujeição, de Judith Butler. É um livro publicado pela editora Autêntica. Nesse livro há uma afirmação sobre Foucault, feita pela Judith Butler, e eu gostaria então de situar e discutir um pouco essa afirmação. Mas antes disso, eu quero lembrar você quem é Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, foi um especialista no debate sobre o poder, estabeleceu uma cronologia própria para se estudar, se pensar a questão do poder, e ele acreditava que o poder não tinha uma essência, então ele ia se reinventando, se reproduzindo, se recriando a cada momento da história e de acordo com a necessidade. Ele também acreditava que o poder tinha uma dimensão externa e também uma dimensão interna, né? Eu já falei numa sequência de 3 vídeos, né, sobre todo o espectro da filosofia do Foucault, e no terceiro vídeo eu tratei especificamente da dimensão subjetiva ou psíquica do poder. Judith Butler é uma filósofa norte-americana contemporânea, nascida em 1956, então tem hoje em torno de 65 anos de idade. Ela é de uma família judia, é uma especialista no debate sobre gênero, mas não discute apenas gênero. Tem livros sobre a teoria da sujeição, que é esse livro que eu mostrei para vocês no início. Tem livros sobre a questão palestina, sobre os refugiados, sobre as minorias e por aí vai. É uma autora importante, de uma escrita densa e difícil, mas dada a relevância e a importância dessa filósofa, vale muito a pena ler. E eu queria então começar destacando, ou eu queria discutir especificamente uma questão que está aqui na página 10 desse livro. Olha que interessante a citação da Judith Butler. Eu vou lendo e vou analisando e discutindo com você. Ela está conceituando sujeição e ela diz assim, ó: sujeição significa tanto o processo de se tornar subordinado pelo poder, quanto o processo de se tornar sujeito. Então vamos lembrar que a gente usa a palavra sujeito no sentido neutro ou positivo, né? Sujeito de um verbo, por exemplo, mas a palavra sujeito literalmente significa aquele que passou por um processo de assujeitamento, aquele que foi submetido ao poder. Continuando a citação: seja pela interpelação, no sentido de Althusser, foi mestre inclusive do Foucault, o Louis Althusser, seja pela produtividade discursiva, no sentido de Foucault. O sujeito é iniciado através de uma submissão primária ao poder. Aí olha a afirmação, que essa aqui para mim é extremamente importante. Ela diz assim: embora Foucault identifique uma ambivalência nessa formulação, ele não entra em detalhes sobre os mecanismos específicos de como o sujeito se forma na submissão. A teoria de Foucault quase deixa passar em branco todo o campo da psique. Mas não só isso. O poder, nessa dupla valência de subordinação e produção, também não é explorado. Portanto, se a submissão é uma condição da sujeição, faz sentido perguntar: qual é a forma psíquica que o poder adota? Tal projeto requer que a teoria do poder seja pensada junto com uma teoria da psique, tarefa evitada por escritores tanto da ortodoxia Foucaultiana
quanto da ortodoxia psicanalítica. Essa é uma afirmação muito interessante. Quando eu comprei esse livro e comecei a ler, né, esse livro, para vocês terem uma ideia, ele foi traduzido e publicado originalmente no nosso idioma em 2017, mas ele é um livro de 1997. Então, quando eu li isso acho que foi em 2017 mesmo, logo que foi lançado, eu comprei, comecei a ler, eu cheguei na página 10 e falei, olha, tá esquisito isso aqui. A Judith Butler ou não leu o Foucault, tem alguma coisa estranha. Aí eu fui olhar a data do original da Judith, 97. Aí eu fui olhar os últimos cursos do Foucault e eles foram publicados em francês depois de 97. Então a afirmação dela, feita em 1997, é uma afirmação válida. De fato, quando você olha os escritos, ou seja, os artigos e os livros do Foucault, você percebe que ele quase deixa passar em branco a dimensão psíquica, subjetiva do poder. Mas quando você olha os últimos cursos do Foucault, a partir da hermenêutica do sujeito, mas depois passando, por exemplo, pela Coragem da Verdade 1 e 2, que estão aí entre os últimos cursos do Foucault, você percebe que ele trabalha de forma bastante minuciosa essa dimensão psíquica do poder, e certamente Foucault teria publicado algum livro elucidando essas questões, né? O que ele não fez em função da sua morte prematura em 1984. Então, essa afirmação da Judith Butler, tendo já sido publicados os últimos cursos de Foucault, ela já não é uma afirmação verdadeira. A obra do Foucault, se a gente considerar como parte da obra dele os cursos que ele ministrou no Collège de France, e a transcrição desses cursos e a publicação desses cursos, e inclusive a tradução para o nosso idioma, essa afirmação já é uma afirmação que não está atualizada. O livro da Judith Butler continua sendo um livro fantástico, importantíssimo, mas a afirmação que ela faz em relação ao Foucault, dizendo que não existe no trabalho do Foucault, não é uma afirmação, neste momento, válida. Mas vale a pena a gente pensar, e eu vou naturalmente, o livro é muito rico, muito complexo, não é um livro muito longo, mas dada a complexidade dos argumentos, da quantidade de autores que ela analisa, esse livro é um livro que requer um esforço muito grande de compreensão, e é um livro difícil de ser lido. Eu vou mencionar apenas um trecho aqui para a gente tentar compreender como é que ela situa essa questão, como é que ela enxerga essa questão da psique, né, da dimensão do funcionamento do poder na psique, né? Mas antes disso, então, vamos só deixar claro como é que o poder funciona na dimensão psíquica para o Foucault. Então, para o Foucault, o poder tem uma dimensão externa e ele tem também uma dimensão interna. E ele diz que o sujeito pactua com o poder. Ele diz que esse poder que funciona externamente, ele vai funcionar internamente a partir de um conjunto de técnicas que ele chama de técnicas de si, né? Que tem a ver com a última obra, com os últimos escritos do Foucault. Foucault trabalhou minuciosamente esse conjunto de técnicas, por exemplo, no curso A Hermenêutica do Sujeito, que é um curso extremamente importante, e ele designou genericamente esse conjunto de técnicas de cuidado de si, utilizando a expressão francesa le souci de soi, que é uma tradução da expressão grega epimeleia realtu, né? Então o Foucault elenca dentro dessa expressão guarda-chuva uma série de técnicas, né? Como por exemplo a meditação, o jejum, o uso de cadernos de memorização de princípios da filosofia, e ele considera todas essas práticas como práticas que procuram transformar a subjetividade de uma determinada pessoa de modo a conformá-la com técnicas de poder, com práticas de poder que estão na sua exterioridade. Então a imagem é uma imagem que eu já utilizei algumas vezes nos meus vídeos, mas que eu sempre volto a repetir, caso você ainda não tenha assistido esses outros vídeos, é a imagem da dobra. Então existe uma força externa, que é o poder coagindo sobre o sujeito, e existe uma força
produzida pelo próprio sujeito, um pacto do sujeito com esse poder, né? E essa força interna, ela é exercida pelo próprio sujeito através das técnicas de si que eu acabei de definir e analisar para vocês. E para Butler, então vamos lá para a página 15 do livro, só para a gente tomar uma exemplificação. Ela diz assim: a insistência em que o sujeito tem um apego apaixonado por sua própria subordinação tem sido evocada cinicamente por quem tenta desacreditar as reivindicações dos subordinados. A ideia é que, se for possível mostrar que o sujeito leva adiante ou sustenta a sua condição de subordinado, talvez a responsabilidade final dessa subordinação seja do próprio sujeito. Em oposição a essa ideia, eu diria que o apego à sujeição é gerado pelo poder, e parte dessa operação do poder se esclarece nesse sujeito psíquico uma de suas produções mais insidiosas. Vocês estão entendendo o que ela está dizendo? Ela está dizendo que o poder não só funciona na sua dimensão externa, mas esse poder, uma vez funcionando na sua dimensão externa, ele produz mecanismos que induzem o próprio sujeito a acreditar na sua própria submissão e se submete a esse poder. Ou seja, faz parte da própria estratégia de poder não só coagir o sujeito, mas convencer o sujeito de que estar conformado com o poder é uma coisa boa e interessante para ele. Para finalizar então a citação aí da página 15. Se, num sentido nietzschiano, o sujeito é formado por uma vontade que se volta sobre si mesmo e assume uma forma reflexiva, então a sujeição é a modalidade de poder que se volta sobre si. O sujeito é o efeito do poder em recuo. Eu fico pensando, quando eu leio esse trecho aqui, né, que eu acho que é um trecho bastante elucidativo, eu fico pensando, por exemplo, no discurso de eficácia que circula na nossa sociedade. O discurso de que você deve ser produtivo, você deve ser criativo em termos de trabalho, esse discurso de que você deve ser um empreendedor, esse discurso de que você deve dar o máximo de si, que você deve extrair o máximo de si. Isso aqui pode ser uma boa exemplificação disso que a Judith Butler está dizendo. Você tem uma sociedade capitalista, uma sociedade predatória, uma sociedade que vive de extrair o máximo possível dos sujeitos, que explorou e tem explorado o máximo possível dos sujeitos, mas que atualmente tem feito muito mais do que isso, Está convencendo o sujeito de que ele não precisa mais ser explorado por alguém que está fora dele. Ele pode ser explorado por si mesmo. O filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, um asiático, um homem asiático radicado na Alemanha, quando fala da sociedade do cansaço, ele está dizendo exatamente isso. Nós estamos cansados, estamos muito cansados, porque não precisamos mais de alguém externamente nos explorando. Nós introjetamos esse discurso de eficácia e agora somos nós que exploramos a nós mesmos, e como somos nós que exploramos a nós mesmos, nós podemos fazer isso a qualquer momento, em qualquer lugar, podemos fazer isso o tempo todo, e a prova de que temos feito isso é que os sujeitos estão literalmente, entre aspas, queimando, O Byung diz que a síndrome de burnout tem sido uma das doenças mais recorrentes da atualidade, assim como as crises de ansiedade, as crises de depressão, mostrando que os sujeitos estão esgarçados, estão cansados, e provavelmente a razão disso é que as pessoas estão aprendendo a explorar a si mesmas, ou seja, elas se submeteram a uma máxima do sistema capitalista, que ser produtivo é o valor supremo, e elas de fato estão fazendo isso consigo mesmas,
E me parece que a percepção da Judith Butler, que está longe de se reduzir àquilo que é estampado nesse parágrafo que eu li para vocês, né? Faz todo sentido. Vocês vão ver ainda mecanismos psíquicos muito mais detalhados. Ela vai visitar a psicologia do Freud, do Lacan, vai visitar de novo Foucault, vai visitar tantos outros autores ao longo desse livro e vai tratar de detalhes desse mecanismo psíquico. De qualquer forma, tá aí uma ilustração para você, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.